caminho, paz no coração. Esses são os desejos da equipe da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná e do Diálogo Espírita a todos vocês que acompanham o nosso programa. A próxima quinta-feira, 31 de março, assinala os 153 anos de desencarnação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Um grande pensador, intelectual brilhante, um desbravador dos assuntos referentes aos assuntos da alma humana. Por isso, lembrando dele hoje, nós prestamos aqui a nossa humilde, singela homenagem a quem tanto devemos. Acredite, telespectador, é um privilégio seu e meu de poder conhecer um pouco a respeito dele e do seu trabalho, a respeito do seu legado que ele nos deixou, fruto dos seus estudos e do seu labor. No quadro As Razões dos Fatos, falaremos sobre as capacidades demonstradas por algumas plantas, indício da existência de uma inteligência rudimentar, ratificando informações trazidas pelos instrutores espirituais a respeito da evolução do princípio inteligente ou princípio espiritual. Acompanhe e aproveite bem o nosso programa de hoje. Amigos, no quadro Nós e o Mundo de hoje, eu e a Ana vamos conversar, relembrar tópicos a respeito do tema. Não estamos na Terra em viagem de turismo. Parece assim, né, um dístico. O que isso significa, né, na visão espírita? A primeira coisa que nós temos que lembrar quando pensamos em doutrina espírita, qual é a finalidade da vida na Terra. Mas o que a gente pensa quando pensa em doutrina espírita, plano espiritual, vida espiritual? Né? Que somos espíritos eternos, que vivemos aqui provisoriamente, voltamos ao plano espiritual e parece que lá é tão melhor. Parece que tudo lá funciona bem, né? Pelo menos para quem tem uma vida mais ou menos equilibrada aqui, conquistou algum mérito, se trabalhou, se esforçou. As condições assim parecem tão agradáveis que a gente fica pensando, né? Por que a gente tem que voltar e enfrentar essa situação aqui tantas vezes? Qual é a finalidade da vida na Terra? Se no plano espiritual os iguais vivem juntos, os que têm mais mérito comandam, né? Coisa que aqui a gente às vezes não vê tanto. Então, a finalidade da nossa existência na Terra é a primeira coisa que deve nos pensar. Porque se nós pensarmos bem, viver no plano espiritual parece ser muito melhor, há incentivo para o bem, há comando por mérito, as condições mínimas, né, são asseguradas a todos. Por que a gente tem que reencarnar? Uma boa pergunta. Por que temos que deixar toda aquela benesses para vir aqui na Terra, que é um planeta de provas e de expiações, de sofrimento, justamente para colocarmos em prática o que aprendemos quando nós convivemos com os nossos afins. Quando nós nos encontramos no plano espiritual, nós temos uma visão geral do que nós necessitamos para evoluirmos. Então lá nós também evoluímos no plano espiritual, mas aqui seria a prática, lá é a teoria, é a escola. E nós reencarnamos justamente para ver se nós aprendemos, se nós internalizamos a aprendizagem, porque a aprendizagem só vai acontecer quando nós modificamos o nosso comportamento. Conceito de aprendizagem, né, básico, modificação do comportamento, está certa. Não é? Bem isso. E o espírito precisa evoluir, porque é a nossa meta. Então, quando nós reencarnamos, lá na questão 259 do Livro dos Espíritos, vai dizer o seguinte, que existe um planejamento. Mas esse planejamento é feito junto com outros espíritos superiores que vão nos auxiliar. Porque como nós estamos lá, nós temos uma visão melhor do que nós necessitamos. O que nós temos que praticar quando aqui chegarmos? Então nós recebemos auxílio
mas nós temos um planejamento, não é determinado. Então, nós podemos sim chegar aqui na Terra e trocar, né? Fazer o plano B. Né? Nós pensamos no A, mas chegamos aqui, mudamos de ideia. Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos sim. Então, é um planejamento. O que nós planejamos que nós não mudamos tanto assim são as características, como sexo, posição social, cor de pele, país que iremos nascer. Agora, todos os outros, as particularidades, isso não é previsto, porque então seria muito determinismo. Nós temos que pensar, inclusive, não é, Ana, que todo esse processo, né, ele foi muito bem pensado por Deus. Se ele nos criou sem experiência, princípio espiritual provavelmente, né, ainda na esfera vegetal, na esfera animal, já adquirindo memória, adquirindo experiência, adquirindo um começo de consciência ou liberdade nos animais superiores, até a autoconsciência e pensamento contínuo do humano, esse processo evolutivo no plano espiritual, ele teria uma limitação. Qual é a limitação? Nós estamos atraídos pelas afinidades do plano espiritual. Nosso peso específico do corpo perispiritual, que também é material, matéria noutra densidade vibratória, nos arrasta para a reunião com os nossos semelhantes. Por mais que o espírito superior queira levar um inferior para as esferas de proteção, ele não pode. O espírito inferior não tem peso específico para viver numa esfera de dimensão vibratória maior. Ele vai ser atraído para o lugar que as suas condições o inclinam, né? O puxam, por assim dizer. Então, o que acontece no plano espiritual? Os estímulos, a fortaleza, o crescimento da experiência, o desenvolvimento até é muito mais lento. Como é que a gente progride mais rapidamente? Com os desafios, com as diferenças. A finalidade da vida na Terra é nos fazer aproveitarmos as diferenças coletivas para nos completarmos mutuamente, nos tolerarmos mutuamente, que já é um desafio, e aprendermos uns com os outros, tendo oportunidade de auxiliar. Então, quando nós pensamos na afinidade, na felicidade, nós pensamos, ai meu Deus, se eu pudesse viver com pessoas que me entendem, que me amam, que pensam como eu, né? Se nós pudéssemos, íamos progredir a passo de tartaruga. Então, a finalidade da vida na Terra é acelerar esse processo, porque Deus quer que a gente tenha liberdade de escolha e adquira a experiência, ao mesmo tempo adquirindo condições de progresso individual, pessoais, né? De conhecimento, de moralização, e ao mesmo tempo exercendo um papel na coletividade que auxilie, de certa forma, o progresso do outro, nos preparando para o nosso papel na manutenção dos próprios trabalhos do universo para o qual ele nos quer preparar. Então, a reencarnação, a vida, né, não é uma viagem de turismo, por quê? Porque ela obedece a uma dupla finalidade. Nos oferece um desafio evolutivo pelas diferenças e dificuldades que existem no nosso meio, que nós temos que vencer, não deve nos vencer, são desafios que nós, na medida do possível, devemos superar, e ao mesmo tempo nos preparam para o exercício do nosso papel no universo. Então elas têm uma finalidade específica. Como é feito esse planejamento reencarnatório, Ana? Ele é feito com muito carinho, né? Esperamos que sim, com né? muito carinho e de acordo com a nossa necessidade. Podemos escolher errado? Podemos. Às vezes eu tenho uma visão lá no plano espiritual e eu vejo que eu preciso trabalhar uma questão de sentimentos. Só que quando eu chego aqui, eu não valorizo esses sentimentos. Eu deixo passar. Mas lá no planejamento existe todo um amparo, todo um esclarecimento de como deverá ser o meu proceder aqui, porque nós somos construtores do nosso futuro. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo que é planejado lá é de acordo com a nossa necessidade. Aí você pode perguntar assim, mas espera lá, quando vou escolher coisa, bem fácil. Imagina se eu vou escolher nascer num lugar que já é um planetinha, que é cheio de confusões. Ainda vou casar, vou ter filhos, vou ter uma esposa ou um marido difícil.
Não, eu vou escolher coisas mais fáceis. Mas a ilusão, isso é quando nós estamos aqui, nós até pensamos assim. Mas o espírito, quando vai fazer o seu planejamento, ele vai buscar justamente os desafios, aquilo que vai fazê-lo progredir, andar mais rápido no seu progresso. Porque nós também colaboramos com a obra de Deus, na construção do nosso planeta, na transformação. Quando a gente pensa nisso, né? Por outro lado, parece que o plano espiritual, pelo menos para quem já se harmonizou um pouquinho, parece melhor, né? A impressão que dá é que todo esse planejamento é só trabalho, é só expiação, é evolução pela dor, né? A gente não pode ser feliz aqui na Terra, não? Uma felicidade relativa, né? Porque, veja, nós estamos, a própria condição do planeta não nos permite uma felicidade plena. E nós nem temos noção o que é felicidade, porque nós nem sabemos o que é o amor. Então, a felicidade, né? Que felicidade nós estamos almejando? O que é ser feliz? Tem gente que fala que é chinelo largo no pé. Tem gente que fala que é dinheiro no bolso. Não é verdade? Então, felicidade, vida fácil, depende muito da evolução moral de cada um. Segundo os espíritos, né, a felicidade, o que seria na Terra? Né? Do ponto de vista material, a posse do necessário, para não ter também sobrecarga com obrigações materiais. E do ponto de vista espiritual, a consciência em paz e a fé no futuro. Sabemos, inclusive por estudos, né, sociológicos, psicológicos, que a capacidade de ser feliz está dentro de cada um. Então, se tivermos o necessário e cultivarmos a paz do espírito, tivermos um sentimento de finalidade da existência, uma fé no futuro, com certeza, né, poderemos ser felizes desde agora, porque não existe paraíso longínquo que nós vamos conquistar um dia. O nosso estado interior é o mesmo, nós vamos ser atraídos para as esferas em que intimamente já vivemos. Então, se nós não conquistamos a alegria de estarmos em paz conosco mesmo, a satisfação de fazermos o máximo que nós podemos pela harmonia daqueles que nos cercam, não existe paraíso fora de nós, né? Ou é aqui agora ou não vai existir. Então, para encerrar, o que nós poderíamos lembrar, né, a respeito da felicidade e da finalidade da existência? A finalidade da existência na Terra, obviamente, é nos preparar para o exercício do nosso papel no universo de Deus, com sabedoria, com conhecimento e com amor, como a Ana colocou. Mas isso não nos impede de sermos felizes desde hoje. Não é viagem de turismo, mas não precisa ser velório. Tem que ser uma vida que nós levemos com gratidão a Deus, com a alegria possível nas conquistas sadias e garra de viver, vencendo os desafios, dando o nosso melhor. Dizem alguns, né, sem querer apelar para ditados populistas, que felicidade é uma coisa que só se tem quando se dá. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a pandemia volta com força. No editorial, os últimos 2 anos da AD Paraná e os 2 próximos. Ainda, o quebra-cabeça das leis naturais e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, trouxemos o tema Sem Idolatria. A nossa fala baseia-se no texto da obra O Espírito da Verdade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por Espírito Diversos. E esse tema é abordado por Emmanuel. Desde a nossa infância, da primeira infância, nós trazemos para a nossa convivência os nossos primeiros ídolos. Nós convivemos com aqueles que são nosso espelho. E imaginamos que nossos pais sabem tudo. Conhecimento, sabedoria. Meu pai, minha mãe, tudo sabem. E à medida que vamos nos relacionando em sociedade, outros ídolos trazemos para nós. E vamos começando a perceber que nossos pais, nossos professores e nossos amigos
não são bem o que imaginávamos. De fato, nossos pais não sabem tudo, não têm toda a verdade. Nossos professores trazem conhecimento, instrução, mas nós precisamos buscar para entender, compreender o que foi dito e verificar se é de fato tudo aquilo que recebemos como informação. À medida que vamos crescendo, outros ídolos trazemos para a nossa vivência. Imaginamos que aquelas pessoas são perfeitas, que aquelas coisas que adoramos são maravilhosas. Os espíritas não trazem a idolatria a imagens, mas não é só a imagem que podemos adorar ou que adoramos. Não é apenas uma imagem de gesso, de madeira ou de qualquer material que muitas vezes nós nos colocamos ali adorando até para fazer nossos pedidos, sem procurar vivenciar o que aquele que está representado na imagem exemplificou. Quantos de nós dizemos que não temos tempo nem dinheiro para dispensar a caridade, mas somos capazes de gastar o tempo e todo o investimento que nem sequer temos para seguir atores, atrizes, jogadores? Quantos de nós já nos endividamos numa excursão para seguir e ir ouvir um orador famoso ou buscar o médium curador atrás dos fenômenos? Muitas vezes colocamos justificativas, buscamos todas as justificativas possíveis e imagináveis para não assistir uma palestra ao lado de nossa casa, no centro espírita que frequentamos, e ali estar com aquele colega ou com aquele explanador desconhecido. Mas fazemos tudo, até mesmo o impossível, para seguir aquele que eu desconheço e muitas vezes sequer entendo o que está falando, só porque é alguém distante e famoso. Muitas são as formas de idolatria e nós devemos ter cuidado, porque são armadilhas, são perigos sensíveis, delicados que estão à nossa volta. Mas Emmanuel nos chama a atenção e nos alerta, dizendo que, ao apontarmos um idólatra de imagens, muitas vezes esquecemos que nós idolatramos outras coisas. Portanto, é inevitável evitar a idolatria de qualquer forma que se apresente. Como diz Emmanuel, suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. Estejamos atentos. Uma boa semana a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos! No quadro Presença Literária de hoje, eu vou falar de uma obra bem singular, uma obra importante, principalmente para quem quer entender a parte de processo obsessivo e loucura. É a obra que se chama Loucura e Obsessão, escrita por Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Bem, essa obra ela foi editada pela editora FEB e é importante a gente entender que ele traz um prefácio de Manuel bastante interessante. Eu gostaria de ler um pequenino trecho que fala sobre essa parte da loucura, né? E ele diz assim: a cura das obsessões, conforme ocorre no
no caso da loucura, é de difícil curso e nem sempre rápida, estando a depender de múltiplos fatores, especialmente da renovação para melhor. Do paciente, que deve envidar de esforços máximos para granjear a simpatia daquele que o persegue, adquirindo mérito com ação pelo desinteressado em favor do próximo e que, em última análise, torna-se um benefício pessoal. Ele continua falando um pouquinho a respeito da loucura, vulgarizando-se a loucura como a obsessão, cada vez mais. Ora, em caráter epidemiológico, faz-se necessário, mais generalizado e urgente, um maior conhecimento da terapia desobsessiva, desde que a psiquiatria se encontra nas bases de hábeis mãos de profissionais sinceramente interessados em estancá-las. Então, o que ele traz aqui? É a história de um garoto que tinha autismo. Então, ele vai trabalhando com essa parte de como os espíritos que perseguiam o espírito desse garoto encarnado e a mãe desse garoto busca ajuda, então, na casa espírita, e então é todo o relato da história, os desdobramentos desta história vão ocorrendo. Na parte que, no início do sumário do livro, nós podemos ter uma base, uma visão geral do que o livro aborda, porque cada capítulo vai falar a respeito de uma parte da história. Então eu convido a vocês que tenham um livro e estudem, porque ele é um livro dedicado ao estudo. Também ele se baseia, logicamente, nessa história do garoto Carlos, um menino autista, cuja mãe busca então o entendimento e ajuda para que seja auxiliado durante o processo esse garoto. Mas nós temos, por exemplo, eu vou ler rapidamente aqui o sumário para dar uma noção do que o livro trata. Então ele traz a programação de novas tarefas, os esclarecimentos necessários, a respeito da loucura, dos processos obsessivos, como que foram as consultas, fala um pouco a respeito do drama de Carlos, fala um pouco a respeito do que geram os processos obsessivos, que está muito atrelado pela condição moral de cada indivíduo. Tanto aquele indivíduo que por alguma vingança ou alguma experiência do passado se aproxima daquele ser encarnado e tenta se vingar dele ou da família, então o livro vai trazendo esse relato bastante claro, bastante objetivo. Ele fala também do processo auto-obsessivo, da grandeza da renúncia, das novas luzes para a razão. Ele fala das técnicas utilizadas para a libertação tanto daquele espírito obsediado, quanto da família, quanto daquele espírito que está na posição de cobrador, num espírito que ainda não percebeu que ele também está sofrendo quando ele se aproxima desse garoto que ele faz sofrer. E o livro vai tratando, então, de todos esses contextos de uma maneira bastante didática e clara. E ele vai tratando, no final, de como a família conseguiu entender o processo, mesmo tendo ocorrido questões bastante de difícil manejo, que envolviam todos daquele núcleo familiar. Assim, o livro é uma obra de estudo que vai tratar da loucura e obsessão. Muita paz a todos. Hoje nós vamos apresentar aqui algumas informações sobre demonstrações que poderíamos chamar de inteligência das plantas. Clive Baxter, autor do livro A Vida Secreta das Plantas, em 1966, narra experiências que ele realizou com polígrafos e galvanômetros para testar a dracena. Há vários tipos dela, alguns estão aí na tela. Ele primeiro ligou o aparelho e pôs água.
sem que houvesse qualquer reação. Depois ele puxou, pelo que eu entendi, um pequeno ramo desse arbusto, desta folhagem, e colocou numa xícara de café quente. Ainda assim não houve reação. Entretanto, quando ele pensou, somente pensou, em botar fogo na planta, houve uma reação dramática daqueles aparelhos. Pierre Salvin utilizou aparelhos que captavam e registravam reações de plantas a distância de 130 quilômetros. Na Rússia, um filodendro, que nós conhecemos aqui no Brasil como imbé, recebia uma descarga elétrica toda vez que alguém entrava no recinto com um pedaço de rocha. Pois essa planta simplesmente adquiriu o reflexo condicionado. Vocês devem lembrar das experiências também do russo Pavlov com os cães, quando dava um pedaço de carne para ele após um toque de uma sineta, de uma campainha. De tal sorte que, passado algum tempo, bastava apenas chacoalhar aquela campainha, acionar aquela campainha, que o cão salivava, porque ele havia feito uma ligação, uma associação de ideias entre as duas situações, o soar da campainha e a apresentação do pedaço de carne. Pois essa planta, de certa forma, repetiu esse mesmo tipo de reação. O interessante que podia variar a pessoa que entrasse lá com o pedaço da rocha, ela reconhecia. Entretanto, uma cópia daquela rocha, que não era verdadeira, não causava nenhuma reação naquele filodendro. Pés de feijão, trigo e batata, 18 horas após o início de uma certa experiência, conseguiam reproduzir com exatidão a frequência de flashes recebidos anteriormente. E um outro pé de feijão aprendeu a controlar uma agulha que ministrava, que gotejava água 2 minutos a cada hora. O mesmo Clive Baxter denomina essa capacidade das plantas de uma consciência primária em todas as coisas. E por que nós estamos trazendo isso aqui, esse tipo de informação? O que elas têm a ver com o Espiritismo? Simples, essas pesquisas vêm ao encontro dos ensinamentos dos espíritos superiores a respeito da evolução espiritual, não só biológica, mas a evolução espiritual propriamente dita, do princípio inteligente. Segundo eles, por exemplo, na questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, o qual, por sua vez, também começou por um átomo. Leon Denis, um dos mais importantes seguidores, continuadores da obra de Allan Kardec, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz o seguinte: a alma dormita na matéria bruta, acorda na matéria orgânica, adquire atividade, se expande e se eleva no espírito. E na planta, a inteligência dormita, isso num outro trecho, a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem desperta. E o espírito André Luiz, o repórter do além, que se comunicava através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, resume isso tudo dizendo o seguinte: o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto e o homem é razão. Então está aí, meus irmãos, a ciência material confirmando a ciência espírita. Até a semana que vem.